Bem-vindos a mais um episódio de Papo de Corretora com Daniele Gonçalves. Hoje o assunto é bem interessante: a importância do corretor de imóveis numa transação imobiliária. E é claro que eu não poderia estar sozinha, não é mesmo? Convidei 3 amigos, colegas de profissão, que eu vou deixar que eles se apresentem. Agradeço a todos vocês por estarem aqui, Obrigado. disponibilizarem do tempo tão corrido, né? Agenda sempre lotada. Agradeço muito de coração. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Primeiro eu, então vamos lá. Eu sou Wellington Massaranduba, né, o pessoal conhece mais como Massaranduba, que é meu sobrenome. Eu atuo no mercado há 13 anos, né, 2 como estagiário e 11 efetivamente como corretor, aqui em Campo Grande. Sou Alessandra da Cunha, estou no mercado aí há 23 anos já. Estou ali no Cresce também, fazendo parte da diretoria. E estou aí à disposição dos colegas. Eu espero que esse papo aqui possa render muitos frutos, né? Sim. Eu sou Cláudia Timler, sou corretora de imóveis, atendo principalmente ali na região norte e condomínio fechado. Estou no mercado há 10 anos. É isso. Que bacana, né? Olha, ninguém aqui é novinho, hein, na profissão. Todo mundo com uma bagagem bem grande, isso é muito legal. E eu acho que eu convidei vocês porque tem gente que realmente não entende a nossa profissão ou não valoriza. Pensa assim, corretor, ele só abre o imóvel, né? Não é isso que a gente ouve? Ah, para que eu vou pegar um corretor se é só para abrir a casa? Mas na verdade não é, né, gente? A gente sempre fala, corretor é um investimento, ele não é nenhum custo. Por quê? Porque você precisa de uma segurança numa transação imobiliária, né? A gente tá com um sonho. O imóvel, ele é um sonho. Então tem que dar certo, tem que ser uma transação bem segura para quem está vendendo, para quem está comprando e até mesmo a parte de locação, né? Sim, Principalmente, acho, a locação, sim. com todos os seus detalhes, tem que ser alguma coisa bem estruturada e bem segura. Como vocês chegaram? Como vocês decidiram ser corretores? Eu decidi pelo mau atendimento. Quando eu fui comprar o imóvel, né, fui casar e fui ver imóvel, eu fui muito mal atendido pelo corretor que vendeu a casa, sabe? E aí eu falei, olha, sempre fui vendedor, né, família de comerciantes. E eu falei, se esse sujeito conseguiu me vender uma casa, né? Eu olhei no contrato, a comissão que ele ganhou, com atendimento tão porco, com atendimento tão ruim. Falei, não é possível que eu não consiga, né? Não que eu seja muito melhor, mas eu acho que um atendimento melhor eu consigo fazer. E aí fui pesquisar, né, sobre o mercado, fui atuar. Tinha um amigo na época que era corretor e tava bem no mercado, atualmente ele nem atua mais. E aí eu comecei a fazer o curso, comecei a estagiar. E foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. É muito engraçado, né? Eu dei aula um tempo no Liberalimes, né, no curso de corretor. Assim que formei, eu dei aula há alguns anos. E eu sempre falava para os alunos, qual que é o investimento mais alto que o homem faz na vida? Qual que vocês acham que é o investimento mais alto que ele faz? Geralmente, durante a vida. O estudo. Eu sempre falo, qual que você acha, Alessandra? Casamento. É a Eu, família. eu falo que é o filho. Eu brinco com meus Filho. clientes, o custo mais alto que a gente tem, o maior investimento é o filho, né? Filho é um negócio muito caro. E o segundo é o imóvel. Então, assim, quando a gente trata de imóvel, né, que é o segundo maior investimento que a gente faz durante a vida, dificilmente faz um investimento tão alto, precisa ter alguém de confiança, né? Tem que ser uma pessoa de referência. E o corretor tem que ser justamente isso, é o que a Dani falou, essa pessoa que o cliente enxerga e fala, putz, eu vou botar muito dinheiro, muito suor, muito tempo pagando um financiamento. Quem que é que vai me orientar? Massaranduba, o que eu vejo também é que a gente tem um advogado de confiança, o Hum, médico de confiança, o mecânico de confiança, mas a gente não tem o corretor de confiança, Sim, né? verdade. E, na verdade, isso deveria ser um profissional que faz parte da família, né? Que acompanha a sua família, que saiba realmente não só o que a Dani comentou de abrir o imóvel, né? Não se trata de abrir o imóvel, existem diversos fatores para ser analisados, e não só a questão jurídica também, mas conhecer a região, saber onde está valorizando, como que é a construção, quem é o construtor, ou a construtora, a incorporadora, né? Tem muita coisa envolvida. Eu fui ao contrário. Eu comecei a trabalhar. Meu ex-marido, ele tinha uma imobiliária e ele construía também. E aí ele falou para mim, por que você não vai fazer o curso? Estava só como dona de casa. Uhum. Eu falei, vou fazer o curso. Fiz o curso, me apaixonei pela profissão. Hoje ele não é mais dono de imobiliária, só está no ramo aí de construção. E eu permaneci, tô aí já há 23 anos. Aí eu falo que assim, que eu fui mordida
pelo Beija-Flor, que é o Colibri, Colibri. e hoje eu faço parte ali, né, do Cresce, justamente por conta de amar tanto a minha profissão e querer fazer algo, né, pelo corretor, instruir o corretor. Então eu estou sempre ali fazendo parte de alguma coisa, ou eu sou diretora de eventos, diretora de integração feminina, então sempre envolvida aí com as mulheres. Ah, isso é muito bacana. Eu preciso dizer também que o meu foi ao contrário. Eu me tornei corretora por N motivos que eu vou mencionar, mas quem me vendeu o meu imóvel, a minha casa, há 12 anos, ele foi um grande corretor. Ele foi assim, ao mesmo tempo que ele não queria perder aquela venda, por nada no mundo, ele não desistiu da gente, porque a gente já estava desistindo. Acredito que muita gente passa por isso, né? Sim. No encontro imóvel, na região que quer, dentro do valor que pode pagar, ele não desistiu da gente. Ele foi até encontrar o imóvel. Eu fui aquele cliente que eu devo ter visitado a cidade inteira. E ele não desistiu. Eu admiro. Ele atua até hoje. Eu até brinco com ele e falo, olha, tá na hora da gente fazer uma parceria, né? Já que você vendeu o meu imóvel. E ele é muito bom. Legal. Eu admirei demais a profissão depois que a gente comprou o nosso imóvel. Mas, na verdade, eu passei, né, por umas fases também. Eu sou turismóloga de formação. Tive agência de viagens há muitos anos. Depois fui para o estado trabalhar numa secretaria. Até que a Cláudia me salvou. Eu brinco. Trabalhava uma outra pessoa lá, a Carol. E eu liguei, perguntei, né, como que funcionava. E a Cláudia me convidou para ficar com elas. Me ensinou muita coisa do que eu sei. Abriu as portas da profissão para mim. E eu me apaixonei, né? Eu A acho gente que se apaixona. Apaixonante. porque assim como a viagem, você está vendendo um sonho, né? Sim. Um sonho. E, gente, alguém me explica qual a função do corretor? Quem se sente à vontade de... O Wellington é o eleito. É o homem entre as mulheres. Vocês estão pegando o ponto fraco. Passando... Não, o papel do corretor, eu vejo o corretor como um facilitador. Ele que faz essa aproximação entre as partes. Então, quando o cliente pergunta para mim quanto tempo demora para vender o imóvel, eu falo, olha, eu não posso responder com honestidade uma pergunta dessa. Quem te responde com honestidade não está sendo honesto, né? Então, não Sim. existe esse prazo. Então, assim, eu sempre falo, quando eu dava aula, os meninos que fazem estágio lá com a gente, trabalham lá, o cliente ele precisa de uma resposta. E às vezes é ou não a resposta, é a negativa do financiamento, é a avaliação que foi abaixo. Então, o corretor, ele tá para buscar soluções para o cliente, né? Eu sempre falo para o cliente, olha, a gente vai esgotar até a última possibilidade. Então, a gente vai tentar por todos os bancos, vai tentar parcelar, pegar um carro. É essa facilitação do negócio, né? Então, assim, eu vejo justamente, Dani, o corretor como quem facilita o processo da compra e venda do imóvel. Verdade. Então, assim, até vejo, acho que a gente aqui tem aquele corretor raiz, né? Que era aquele corretor que não mexe com nada de celular, não assina um contrato digital. E eu acho que hoje tem os corretores Nutella que desistem muito fácil. E a gente pegou, eu pelo menos me julgo nesse quem tá aí no mercado, nessa faixa de tempo. A gente é um intermediário, né? A gente pegou um pouquinho do raiz, do atendimento, do tato, do olho a olho com o cliente, mas também pegou essa questão da tecnologia. Então, às vezes eu atendo com os corretores mais antigos e tal, e eles veem a gente tirando uma matrícula pelo aplicativo, entrando na mapoteca no celular e falam, como que é isso? Então, assim, o corretor ele também tem esse papel de estar sempre se atualizando, né? Sempre estudando. Então, eu sempre bato nas minhas redes sociais. O corretor tem que ler documento, ele tem que estudar, ele tem que estar atento às diferenças das normativas, diretrizes do banco, legislação. Então, acho que o bom corretor é esse, né? O papel do corretor é esse. É trazer essa segurança jurídica, segurança administrativa, contábil para o negócio, e que o cliente chega a confiar nele de olho fechado. Fala, olha, te passa a procuração, faz o que você puder fazer. Então, acho que eu falo, a gente não é porteiro, né? A gente não abre portas, né? Então, assim, a gente faz muito mais do que isso. Então, ao meu ver, o papel do corretor é esse. Ele é até um pouco psicólogo, né? Sim, até um Você monte. conversa. Um monte. Não é? Um A gente monte. é Muito psicólogo. muito psicólogo. Muito psicólogo. Mas foi bem o que a Cláudia disse, né? Por que você tem seu médico, tem seu advogado, tem o seu contador e não tem o seu corretor? Sim. Eu acho que até hoje as pessoas não entendem que ela pode escolher um corretor, né, para estreitar laço, para confiar, e ele vai vender o imóvel que ela quiser, porque ele faz parcerias.
Não é porque ele não tem aquele imóvel na carteira dele que ele não vai conseguir atender. Exatamente. E com Né? isso ele vai ter um parecer muito mais transparente, né? Não vai estar tendencioso. Ah, vou escolher esse daqui porque esse aqui eu vou ganhar. Não, esse daqui eu não vou ganhar. Você vai ter um Sim. profissional que vai realmente escolher o que é melhor, né? Te direcionar pelo melhor caminho, né? Sim, faz um filtro, né? Porque, meu Deus, são muitos imóveis. Se nós que estamos nesse meio, às vezes a gente fala, meu Deus, olha esses lançamentos que não param, cada dia um. Cada dia um. Como que o cliente vai saber escolher o que é melhor para ele se ele não tiver ajuda de alguém que está ali envolvido, que entende, né? E é grande, assim, tem muitos cliente que ele não entende nada do financiamento. Então, assim, ele precisa mesmo, né, do seu suporte, que você explique, que você abre, né, essa porta aí para ele ter um pouquinho de noção de como fazer, né? Então, eu acho que essa também é a função do corretor de imóvel. Instruir o seu cliente da melhor forma possível, porque não é todo mundo que tem o dinheiro à vista hoje. Sim. O dinheiro hoje está escasso no tá mercado. sumido. Está sumido. Eu acredito até, Dani, no que você falou, é culpa do próprio corretor antigo, né? Algumas pessoas que lá atrás não valorizaram a profissão e aí trouxe essa fama, né, que o corretor tinha. E eu acho que o que a gente faz hoje, de sentar aqui, né, os eventos que o Cresce faz, você chamar os colegas, eu fiquei muito feliz, né? A Cláudia já conhecia há um bom tempo, você também. E a gente bater esse papo, falar sobre o que está de errado no mercado, o que as pessoas têm feito de errado e lutar pela profissão, né? Lutar pelo nome do corretor. Então, assim, eu não esqueço quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer o curso de corretor, e aí ele foi todo feliz falar pro amigo dele que era advogado, e o amigo dele falou bem assim, nem era amigo, um colega. Ah, seu filho vai virar picareta. Meu pai ficou tão chateado e aquilo me marcou de um tanto. E aí eu falei pro meu pai, pai, senhor fica tranquilo que eu nunca vou ser conhecido como corretor picareta. Então, assim, eu acredito que é uma culpa da própria profissão que lá atrás, né, não foi bem regulamentada e com o tempo passou a regulamentar e ficou essa mancha da profissão. E que aos poucos nós, né, profissionais sérios, né, o pessoal que está aqui no mercado de Campo Grande tem muita gente boa, né, a gente vai tirando os ruins, né, os ruins vão ficando conhecidos e eu acho que vai valorizando e a pessoa fala, o fulano é meu corretor. E aí fala com orgulho. Então, acho que esse peso que a gente carrega, que a profissão carrega, é justamente pagando o preço de maus profissionais lá atrás. E que hoje a gente está lutando e que aos poucos a gente consegue valorizar. E a rede social ajuda muito nisso, da gente se posicionar, da gente poder falar sobre o que a gente vê de errado no mercado, o que a gente vê de certo, poder ensinar as pessoas também, poder ajudar quem está entrando no mercado, para que as pessoas que estão entrando no mercado não cometam os mesmos erros que já foram cometidos. E que realmente sejam conhecidos como profissionais facilitadores do negócio, que recebem essa comissão, esse honorário devidamente. Eu sempre falo, né? Eu também mexo com construção. Eu fico muito feliz quando eu vendo uma casa com um corretor e eu pago a comissão para ele, que o corretor trabalhou. Mas tem uns que eu faço todo o trabalho do cara. Ele só foi lá abrir a porta. E aí esse eu pago chateado. Então, assim, e eu já falei, E não né? conhece, né, Marcelo Duba? O Barroeco mesmo vendeu uma casa minha e eu falei, cara, eu fiquei feliz em pagar a comissão, porque ele correu atrás, ele patrocinou, ele meteu dinheiro dele no anúncio e vendeu a casa. O Então, Barroeco assim, é um bom parceiro aí, Barroeco. Se você estiver Barroeco assistindo, vai assistir. É um menino novo, mas muito Sim. esforçado. Ele começou há pouco, mas é muito esforçado. Muito esforçado. Então, assim, a gente paga a comissão com gosto. E eu acho que esse que é o prazer que o vendedor, o proprietário do imóvel tem que ter quando ele vê o corretor falar, cara, eu tô pagando isso daqui, mas eu tô pagando com gosto, porque o cara trabalhou, ele se matou pelo negócio. E a gente tem construtores que são corretores também. Sim. E, na verdade, assim, alguns fazem o curso do Cresce, né, o curso de TTI, para não pagar os honorários do corretor. Olha que triste, né? Para pagar só 2,5%. E aí é a hora que nós, como profissionais, temos que nos posicionar. Sim. Chegar e falar, não, eu não vou atender meus honorários, são de 5%. O senhor pode até ter feito o curso, mas o senhor não atua, o senhor não é a sua profissão principal. E a gente tem outros, né, consultores de Alphaville, que pagam com alegria, que é igual você falou, eles entendem que existe toda uma burocracia, existem vários passos realmente que a gente precisa dar, né, dentro do financiamento ou da compra e venda à vista mesmo, e valorizam o trabalho do corretor, né. Hoje a gente teve um meeting, não vou falar qual, construtora, incorporadora, mas falaram de pagar 3% de honorários. A minha vontade era levantar e sair. Eu não fiz, porque eu respeito muito a pessoa que está à frente, não tem o poder de decisão dos honorários, mas a minha vontade era, porque se eles, como construtora, não respeitam os corretores, quem não dá o respeito não merece ser respeitado também. Então, eu acho que
que se todo mundo tivesse levantado ali e saído, sabe, se manifestado, porque, gente, 3% Ainda mais é uma bem incorporadora, complicado, né? né? Elas dependem É. muito do corretor para divulgação, para É, levar Com clientes. certeza. Mas Que aí triste. nós fomos até eles no final do evento e falamos que era muito complicado, que não dava pra trabalhar daquela maneira, que seria um fiasco o lançamento. E aí eles voltaram atrás, vamos pagar 4. Mas assim, em tempos que as grandes construtoras já estão pagando 5. Né? Então, assim, a gente tem conseguido aumentar para 5, trazer para a nossa tabela mesmo, né, de 5%, e vem alguém pagando 3%. Acho que o corretor também precisa se dar o valor, Sim. sabe? Entender que a nossa profissão é uma profissão muito boa, de facilitador, de abrir as portas realmente, porque, como você falou, né, nós somos vistos muitas vezes como picaretas. Então, nós temos que Sim. mostrar quem nós somos. Então, não, eu não aceito. Eu não aceito fazer parceria com quem não tem Cresce. Uhum. Quantas Ai, vezes, isso. principalmente no início da profissão, né? Depois que a gente já tá mais velho, Parceria não em acontece 3, tanto. 4. Mas quando é mais novo, a pessoa, tá, você tem Cresce? Não, não tenho. E aí a pessoa ali no desespero de vender, acaba fazendo Aceita. parceria com quem não tem Cresce. Então, isso só faz manchar a nossa classe, né? É bem complicado. Mas a questão aí que você está falando aí da porcentagem dos honorários, isso não é só para as incorporadoras, né? Nós temos alguns proprietários que Sim. também vêm com essa. Ai, não se Ah, vale, porque fulano Alessandra. fez Não trabalha. isso, faz tanto para mim. Então, eu não aceito. Eu É. falo, então, o senhor fique à vontade, o senhor Também não. pode. Eu já estou com 22 anos no mercado, eu não vou ficar mais, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que se respeitar também, né? Sim. E aí eu não aceito. Às vezes eu penso que a gente tá indo Teve um que contra a veio- maré. Teve um que veio oferecer 2,5. Eu falei, mas como assim 2,5? É uma parceria? Não é? Aí eu falei, e daí, se der ter uma parceria, um outro corretor quiser fazer uma parceria comigo, como que vai ficar esses honorários? Então, assim, eu não sei. Mas eu acho que é muito do picareta de antigamente, porque a nossa profissão, ela não é valorizada por todo mundo. É bem complicado, né? Ainda tem corretores que mancham muito a nossa profissão, até corretores credenciados. Sim. Então, o que que acontece? A gente tenta fazer uma campanha para o proprietário. Por que que o senhor vai deixar com 20 corretores? Né? A gente teve casos ali de um alto padrão, há um tempo atrás, que ele simplesmente ligou para todos os corretores que ele encontrou e ofereceu o imóvel para trabalhar. Foi bem complicado. Dani, e aí o anúncio, cada um era de um jeito, Cada né? um de um com jeito. 3 suítes, outro com 4 suítes, um com uma Sim. metragem, outro valores diferentes. Por isso que aí, às tudo vezes vem a bagunçado. exclusividade, né? Sim. Que nós temos corretores aqui em Campo Grande que só trabalham com E exclusividade. eu admiro. Eu Você admiro, entendeu? eu acho que deveria ser um caminho. Quem me indicou aqui mesmo, o Luiz Sim, Gomes, ele só Luiz. trabalha com exclusividade. E ele não está errado, para acontecer É. isso aí, porque você se dispõe, você tem o custo, você né, faz o seu trabalho, e aí tudo bem, não deu certo com um determinado cliente. Aí vem um outro que não fez nada e vai lá, recebe. tem a sorte, vamos dizer assim, e vende. É. Mas aí você às vezes se sente injusto, né? Isso Sim. pro seu lado, porque você tem o seu custo ali, né? O Se doa pra construtor, aquilo. ele deixar com vários corretores, a gente ainda entende um pouco mais. Agora, uma casa de terceiros, às vezes a família até tá morando na casa, né? E cada hora é uma pessoa perigo, que vai né? lá, É. ele não liga no Cresce, ele não entra no site nem pra ver se aquela hoje tá pessoa perigoso, é né? corretor. Aham, tá Hoje é super perigoso. perigoso. A gente, né, pode falar inúmeras histórias aqui. Sim. Mas ninguém toma os devidos cuidados. Se ele deixasse com 2, 3 corretores, esses corretores iriam vender o imóvel através de parceria, né? Então é uma cultura que é bem difícil de mudar. Porque a gente tem um comprador que não entende, não valoriza. Não são todos, eu tenho clientes excelentes, não são todos. Mas que deixa... Eu fui captar um apartamento há uns anos atrás, encontrei uns corretores, a Kelly, lá tirando foto, e aí a gente teve que aguardar, porque tinha corretores lá dentro tirando Tinha uma minha foto. também, né? Uma da Cláudia. Quando saiu, eu falei pra proprietária, mas o que tá acontecendo? Porque tem vários corretores aqui. Ela falou, a gente deixou até agora com 13. 13? E aí ela marcou tudo E a ao gente mesmo perdendo tempo. A tempo. gente teve que esperar um corretor sair pro outro entrar pra fazer o material. Eu falei, gente... É uma pena, né? Porque o proprietário ele não entende que isso ele está queimando o seu imóvel. Sim. Tá Eu queimando não o seu vejo imóvel. isso com Eu não bons vejo. olhos. Não vejo. É um Não é? leilão, eu não vejo também. O que eu sempre falo para meus clientes, quando ele pergunta, exclusividade, eu falo, olha, o problema da exclusividade também é um mal profissional, porque às vezes ele vai sentar em cima de um documento, não vai fazer nada, esperar Nada, alguém esperar vender alguém- para
que eu sempre falo? Pegue referência de pelo menos de 2 a 3 2 a corretores. 3. Se não vender é porque o imóvel é ruim, ou o produto é ruim, ou o preço O tá preço fora. tá acima do Alguma mercado. coisa tem. Porque se você pegar referência de bons corretores, boas imobiliárias, vai vender. Eu sempre falo também, às vezes a pessoa pega uma imobiliária muito grande, e aí vem o corretor da vez, que não conhece o imóvel. Né? Entrou o corretor, não vai o captador junto, ele chega lá, não conta a história. Eu gosto de contar a história do imóvel. Você quer de uma família, que a casa ficou grande para eles, a casa ficou pequena para eles. Aconteceu o problema de saúde. Então conta a história, a pessoa entendeu por quê. E às vezes o corretor da vez, eu Não já peguei sabe, corretor né? que vai atender que nunca tinha feito um atendimento de imóvel de terceiro, só vende lançamento. Tem uma diferença também do corretor que só vende lançamento para quem Tem a gente tá... diferença. Eu mexo, né? Minha especialidade é imóvel de terceiro. O meu também. Então, assim, é muito diferente. Eu já atendi com um corretor que só mexe com lançamento, ele só leva o cara ali. Quem fecha a venda é o gerente da incorporadora, entendeu? Então, assim, esse tipo de atitude, às vezes, de encher imobiliária, encher corretor de anúncio, queima o imóvel. Mas eu acredito também que só a exclusividade incentiva o cara que não está interessado em trabalhar. Então, assim, bota lá. Eu sempre falo, ó, eu falo que é 50% de sorte, 50% de talento. Eu falei, a gente trabalha bastante para poder ter sorte. Então, assim, é o que a gente corre muito para fazer, para poder vender o imóvel, né? E eu não me incomodo quando tem alguns colegas que também trabalham bem. Eu sei que tá vendendo o mesmo imóvel. A gente já pegou o imóvel com a Cláudia vender junto. Quando eu tenho alguma coisa da área da Cláudia, eu pergunto para ela pega uma coisa da minha área, Marcelo, você vende aí, meu cliente precisa vender. A gente faz uma parceria, você fica com a comissão, eu já indiquei coisa para ela, já fui comprar coisa lá na área dela, perguntei, ela me indicou. Então, assim, fazer esse bate-bola, né? Tem muito corretor que às vezes enxerga o outro corretor como um inimigo, né? E a gente é Isso parceiro. Muito triste a gente isso. vê muito quando tem a exclusividade com alguns colegas. Uhum, Eles seguram o imóvel. E aí sim. você liga para agendar, acontece muito. Lá na imobiliária a gente, não com as nossas corretoras, né? Mas a gente ligando para a pessoa que tem exclusividade, a gente liga, não dá para visitar, não dá para visitar, fica enrolando Até o para cliente ver achar se aí. o lead cai nele de alguma maneira, ou pelo Instagram, ou pelo Infimóveis, por algum lugar. Uhum, E aí o cliente liga lá, consegue agendar. Poxa, você não conseguiu agendar e eu consegui. Mas foi porque uhum. um colega boicotou, entendeu? Para não fazer parceria. Sim. Eu tive um caso de um imóvel que eu estava em exclusividade, uma família que eu atendo há muitos anos. E aí, assim, o corretor, que é né, uma pessoa que até então eu admirava na cidade, né, uma pessoa, ele conseguiu o telefone da proprietária e ligou direto para a proprietária. E ele falou, ó, eu queria Mas isso tem saber. acontecido direto, né? Mas assim, eu conheço uns malas, mas esse aí eu respeitava até então, né? Uma pessoa que tinha um nome. E aí, chegou ao cúmulo, aí o filho dela me ligou, aí eu peguei e falei, cara, eu não sei onde ele arrumou, mas vai na prefeitura, pega o contato, alguém arruma e passa, né? Ele falou, minha mãe assustou, porque ele ligou uma pessoa que ela não conhece. E ele falou que ele tem um dinheiro para comprar à vista, um terreno no Jardim dos Estados. Aí eu peguei e falei, não, vamos fazer o seguinte, Isso faz tempo. uns 2 anos. Tá me lembrando Uns Olha a 2 anos. coincidência. Uns 2 anos. E aí, o corretor, ele chegou ao ponto, aí o meu cliente pegou e falou bem assim, olha, minha mãe assustou, a gente tem um corretor que dá nossa confiança, ele que atende nossa família, e tem que falar com ele. Aí o cara pegou, o corretor passou o telefone do proprietário pro comprador, para não falar comigo. Olha. Por quê? Ele falou de certo pra ele, ó, negocia um desconto, e o desconto que você conseguir, você paga o meu por fora. Ou seja, o cara, de qualquer forma, sem eu nunca ter feito nada pra ele, ele não queria Queria te que eu atrapalhar. participasse do negócio. Nossa, mas que tristeza, Que né? tristeza. Triste, E aí, né? assim, acabou que o meu cliente ligou. Aí eu peguei e falei pra ele, ó, fala pra ele que dessa forma você não faz. Eu falei, porque o sujeito que tá fazendo isso com um colega de profissão, eu falei, você imagina que ele pode fazer com você, se tiver a possibilidade de meter um overprice, de ganhar um dinheiro em cima de você. Eu falei, ele tá fazendo tudo pelo dinheiro. E todo mundo que faz tudo pelo dinheiro, faz tudo. Inclusive, coisa errada. Eu falei, então, se ele já tá fazendo isso desde o início, na primeira oportunidade que ele tiver de te lesar, ele vai te lesar. Prejudicar. Aí meu cliente não fez, a gente pegou, eu vendi sozinho o imóvel para outra pessoa. Ou seja, nem ele ganhou, o cliente dele ficou sem o imóvel e eu acabei vendendo sozinho depois. Massaranduba, aconteceu isso comigo essa semana. Hoje é quinta, né? Aconteceu essa semana. Uma casa no Alphaville. E aí eu orientei o proprietário. Falei, ó, ele falou assim, eu conheço você e um outro corretor. Falei, então tá bom. Vamos ficar só nós dois. Ele trabalha Alphaville, eu trabalho Alphaville, tudo bem. Falei, então nós não vamos postar na fachada da sua casa. Porque se eu postar na fachada, vai aparecer um monte de gente falando que tem comprador para o seu imóvel e eles não têm. E é um cliente que eu vendi o imóvel para ele, então eu já acompanhei ele há alguns anos, né? E ele não tem ficado em Campo Grande. Então ele passa a senha e a gente entra e os pertences dele estão todos lá dentro da casa.
e ligou um corretor para ele, mesmo sem a fachada. Eu não sei se ele viu pelo formato da piscina, o que ele fez. Ligou para ele, falou que tinha comprador. E é um corretor que só trabalha exclusividade, de uma imobiliária que só trabalha exclusividade. Uma franquia, só trabalha exclusividade. Para o meu cliente, poxa, se ele só trabalha exclusividade, ele sabe da importância de você a exclusividade do imóvel, de você trabalhar. Aí o cliente falou, não, você vai ter que falar com a Cláudia. Mandei mensagem, falei, oi, colega, meu cliente falou que você ligou e tal, tô aberta a parceria. Nem respondeu. Não, Aí depois eu mandei de novo, falei, oi, Andei vamos passando ajudar por com o isso. seu cliente, eu tô aqui disponível, tá? Tenho a senha da casa, tudo. Ah, tá bom, eu vou ver, o cliente te avisa. O cliente A tá gente bem não hoje. tinha cliente, não tinha nada, mas olha, Que a pessoa triste. trabalha com exclusividade e quer derrubar. Eu falo que é Exclusividade do outro, não quer corretor fazer. que vive de uma venda, esse povo. Você É. lembra a primeira vez que a gente atendeu junto? Você não lembra? Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Onde foi? Gente. No Jardim Ai, de Jatobá. Você tava foi. logo começando. Foi Bem crua, né? bem no comecinho, a gente conversou. E aí, assim, fica a imagem, né? Fica a imagem da Cláudia tá começando, você falou do seu marido, que ele trabalhava. Aham. Eu já dei umas dicas, falei, ó, faz Eu achei, assim. sabe onde que eu achei que Ah. era? Lá no Panamá. Não, a primeira que a gente entendeu foi ali, o Eu achei cliente que era demorou um Panamá. monte, aqui na frente do shopping. E aí, assim, é isso que eu falo pra todo mundo, eu falo pros meninos, eu falo, olha, não foca no dinheiro. O problema do corretor é focar no dinheiro. O dinheiro ele é uma consequência, ele vem. Foca em bons relacionamentos. Então, assim, desde aquela vez eu tive bom com a Cláudia, ela tava atendimento, começando né? com a Cláudia. E acho que a gente não vendeu Não depois, saiu a né? venda, não Assim, saiu a venda, acho que até o pessoal do outro lugar vendeu, mas ficou, salvou o contato, comecei a seguir ela, acompanhando, vi que aumentou o escritório dela. E trocamos esses dias até sobre os Estados Unidos, né? Até sobre os Estados Unidos. a gente tava conversando. Ela já tinha ido pra lá ver, eu também fui ver pra fazer venda de imóvel lá. Pessoa que eu conhecia de Campo Grande, que eu confiava, tinha ido pros Estados Unidos ver imóvel, a Cláudia. Liguei pra ela e falei, Cláudia, tô indo pra lá, tô vendo o imóvel no mercado imobiliário de lá pra poder comercializar. Qual que é a sua perspectiva? E ela passou uma perspectiva honesta. Então, assim, a gente continua trocando figurinha e faz negócio, um ajuda o outro. Então, assim, às vezes esse corretor, eu já pego birra, Com anoto lá, certeza. corretor não faz parceria, corretor ruim de serviço, vou anotando. Não vou perder negócio, mas eu não quero Sim, fazer negócio com aquela pessoa, sim. só se eu for obrigado. Mas o bom parceiro, ele enxerga dessa forma. Eu vou ajudar a Dani, vou vir aqui no podcast dela, né? Vou poder conversar e daqui vão surgir novas parcerias. E o corretor ele tem, às vezes, essa mania de olhar e enxergar só o dinheiro. Eu vou ganhar esse dinheiro dessa vez. E a gente não ganha dinheiro só uma vez. O bom negócio, ele traz outros bons Com negócios. certeza. Sim, com certeza. Vocês sabiam que a gente tem o corretor internacional? Em Não. Campo Grande, nós Não. temos o corretor internacional. Ah, é? Temos. Inclusive, o COFERS pediu que a gente enviasse alguns nomes, foi enviado para eles. Acho que foram 3 nomes. No caso, se vocês precisarem, eu Sim. posso até indicar. São 3 corretores daqui. Então, a gente tem essa ponte lá já. Legal. De Olha, Campo que Grande bacana tem do mesmo. Brasil todo, tá, gente? Tem Muito os legal. corretores internacionais já. Interessante. Então, Muito bom. pro corretor que acaba, né, vai assistir a nossa conversa, o corretor ele pode procurar o Cresce, né? O Cresce Com tem certeza. muita coisa bacana para oferecer, Com assim certeza. como O o Cresce está de portas Sindimóveis. abertas lá. Eles têm cursos, o Sindimóveis sempre tá com Sindimóveis alguma também. palestra Sim. interessante, algum curso, o Cresce também. É que o próprio corretor não vai na instituição, né? Não vai. Ué, tanto é que Ele a tem gente medo do a Cresce. gente fazer os eventos, menina, a gente tem que ligar um por um para poder ir, porque senão não vão. É impressionante. É impressionante. É a casa do corretor, tá aberta, as portas estão abertas, mas o corretor Então, ele agora, não dia vai. 30, eu vou fazer o convite. Eu espero ver vocês 3, porque é para homem e para mulher lá, viu? Dia 30. Vamos lá. Pelo menos Sim. assim, o bate-papo que nós vamos ter lá vai ser muito interessante. A gente falou do vendedor, que eu acho até que eu falei comprador errado, mas enfim, a gente falou do vendedor, a gente falou... E do comprador? As histórias que vocês têm. Porque o comprador, gente, sério, é cada história que o Cresce tem lá dentro, né? Cada processo. As pessoas não vão atrás para saber se aquele corretor é credenciado. Eles entram no anúncio, às vezes anúncio que nem é de plataforma de imóveis, e ali eles querem comprar um imóvel com uma pessoa que eles nunca viram. Como é complicado, né? Por que não pensa na segurança da transação dele? Quem que vai analisar documentos? Porque, olha, ultimamente é casa sendo vendida 2 vezes. Porque o primeiro não registrou, não fez a escritura por algum motivo, algum desentendimento, mas pagou.
E aí a casa muito, sendo eu vendida tô com de muito novo. caso, assim, ultimamente, de terreno errado. Nossa. Meu Deus! Esses dias eu fui um cliente meu, semana retrasada, o cliente meu falou, ó, peguei esse terreno num negócio pra vender. Manda a localização, mandou. Fui lá, tirei a foto, falei, esse é o terreno? Aí falei, manda o documento. Ah, vou te mandar, tá, mas pode vender. Aí já, rapidinho, achei um comprador pro terreno dele. Aí o que eu sempre faço, né? É nosso mantra lá do escritório. Fez a captação, entra na mapoteca, olha a localização do terreno e vê se bate com a matrícula IPTU. Pronto. Aí a hora que eu peguei, olhei, falei pra ele, falei, o terreno tá errado. Ele falou, como assim? E eu já tinha vendido o terreno. O cliente já tinha fechado, ia dar um carro, tá tudo ok. Já tava partindo para fazer a escritura. Como era um cliente conhecido, eu só não fiz na hora, eu deixei para fazer antes do fechamento, mas eu já fiz. E aí eu fui ver o terreno dele, o cara que passou para ele o negócio passou um terreno que não era, na mesma rua, numa outra quadra, mas era outro terreno. E ano passado eu tive uma cliente que, quando ela chegou, ela me ligou desesperada. A casa estava na laje, no terreno dela. Aí eu falei, não, invasão não é, porque invasão não faz laje. Fica tranquila. Ela falou, não, tem uma placa aqui. Falei, tira uma foto. Aí fui ver, construção financiada da Caixa. Aí pesquisei uma construtora bem famosa daqui, assim, grande, né? Um pessoal que tá bem. Aí na hora eu entrei, eles erraram. Aí, o terreno dela era o 18, construído no 13. Nossa. Aí eu peguei e falei, olha, ó a imperícia do corretor, do construtor, do engenheiro da Caixa. Cara, Nossa, Aí não ninguém conferiram, né? Não Ninguém conferiram, conferiu. ninguém É uma imperícia muito grande. Tem um outro cliente meu que comprou um terreno, E chegou aí, lá, como tava fazendo... resolveu esse caso? Esse daí, e eu conversei com o gerente da Caixa, que é colega, e disse que é um pouco recorrente isso. Já de casas prontas, depois de pronto o financiamento rodando, aí eles fazem às vezes uma alteração ou fazem a própria compra desse. E nesse caso, eles fizeram a compra do terreno dela, correram internamente, porque foi um erro. Se estoura pro engenheiro, pro gerente, para todo mundo. Todo mundo. Então eles refizeram o processo, compraram o terreno dela, eu falei, ó, agora você pede o valor que você tá... Eu tava vendendo, nem ganhei minha comissão, né? Porque ela vendeu direto para eles já tinham construído. Mas ela fez isso, vendeu o terreno para eles, e aí eles fizeram todo esse processo para poder finalizar através do sistema. Ou seja, só fizeram uma alteração dentro desse processo. Mas assim, acontece muito isso, e principalmente com terreno. Principalmente com terreno. Então a gente vê muito isso. Ah, os 5% vale muito, porque se você tiver que voltar uma escritura, você não gasta menos que 20, 30 mil reais, dependendo do imóvel, né? Então, assim, e os 5% ficou barato. Por quê? Porque o corretor, esse meu cliente, que pegou esse terreno num negócio, da semana retrasada, ele veio por indicação, numa região que eu conheço, um outro corretor falou, manda lá que ele conhece bastante região. E aí, ele ficou encantado porque eu fiz isso. Um cara de muitas posses, né? Uma pessoa muito... E ele falou bem assim, ele falou, olha, como que você descobriu? Eu falei, é o que eu faço aqui, ó, ele entra na mapoteca, pelo site da prefeitura e vejo. Entro pelo Google, é muito simples fazer, E depois aí, você aprende. tá, né? O Aí ele trabalho pegou do corretor, mas e é aí simples pra nós, né? ele ficou encantado, ele falou, nunca tinha visto um corretor fazer isso. Olha aí. Ele falou, nunca tinha visto. E aí, assim, é legal, né? Porque até de uma negativa, que o negócio deu errado, a gente tirou uma sai experiência bem, a boa, gente tira a né? experiência, eu continuo vendendo o terreno. Mas é um cliente que eu sei que da próxima, até o mesmo comprador, né? Falou, pô, que bom que você viu, né? Porque ele ia comprar esse terreno porque ele ia fazer uma casa em frente, que era um parente morar, só podia ser ali. O outro que ele tinha não serve, que é na quadra da frente, né? Numa outra quadra. Então, assim, daí vem essa importância do trabalho do corretor, né? De ter essa perícia, de ler o documento, de saber do que se trata aquele documento, de ter as ferramentas de ir atrás, né, de mapoteca. Quando não tem no site, que é muito difícil, tem que ir lá na prefeitura, no seu atendimento, pegar a senha do mapa, conversar com a pessoa, imprimir o papel, ir lá no local e ver se aquilo confere. E nem todo mundo faz isso. Eu acho que quase ninguém faz. Eu faço porque eu tenho medo, eu tenho dó do meu Eu dinheiro. morro Eu sei. de também. medo de Eu- terreno. eu Mas, sei ó, também. os novos corretores que estão entrando no mercado, a grande maioria não sabe ler uma Não. matrícula. Você não sabe nem a não diferença de sabe. escritura para matrícula, eu vivo Entendeu? ensinando. Falo, ó, lê aqui, lê assim, eu adoro ler, botar eles para ler documento. Lê uma procuração, o que você entendeu disso aqui? É só, porque assim, eu fiz o curso ainda, quando era o curso técnico 2 anos presencial. E aí hoje os cursos são muito Muito né, rápido, 7 meses muito e tal. superficial, né? Muito rápido. Muito superficial. Então, eu quando fiz o curso, com 2 anos, com o Zé Paulo Scarcelli, com o Dilson de professor, que são os corretores raiz, que ensinam a fazer uma São avaliação e excelentes, tal. Muito bons, né? Hoje, assim, eu até gravei um tempo alguns cursos, né, que eram EAD, e eu falava, putz, é muito ruim isso aqui. Porque o nosso mercado, ele é muito flexível. Então, hoje muda uma norma. Amanhã mudou a outra norma. Se eu sim. falar para o cliente de Campo Grande, é uma coisa. Se eu falar para o cliente de Santa Catarina, a prefeitura lá é diferente. É diferente. Então, como que eu vou... Aí eu tinha muita dificuldade. Esse negócio do atemporal, porque eu não podia falar boa tarde, boa noite. E eu nunca podia falar uma norma muito específica.
É tantos por cento TBI. Não, ali pode ser outra taxação. Uhum. Então, assim, por isso que eu acho que a formação do corretor depende muito do próprio corretor. A formação contínua, de sempre estar buscando informações em fontes seguras, né? Para que você sempre tenha o conhecimento atualizado do que está rolando no mercado. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai fazer a entrega de credenciamento, hoje nós temos o Paraninfo. O que geralmente o Paraninfo ele vai ser ou do cartório, sabe? Um Tabelião. tabelião, porque aí ele vai dar uma palestra e vai justamente falar sobre isso. E a grande maioria deles fala exatamente de como ler uma matrícula, porque eles não sabem. Uhum, E eles deixam lá de porta abertas para o corretor que está começando a ir lá, querer conhecer, né, o uhum, cartório. Uhum. Então, toda vez, tanto em Dourados, Três Lagoas, aqui em Campo Grande, a gente sempre tem um Paraninfo para estar falando, instruindo o corretor a respeito disso. uhum. Cresce está tendo esse cuidado, porque a gente vê o despreparo deles, né? Um despreparo. Então, a Eu gente... falo que todo corretor tem que ter um escrevente do coração dele, né? Eu tenho meu. Não vou falar para não Também não vou falar. Não vou falar. Mas é porque tem. Eu sempre falo, o nosso conhecimento. Eu não sou formado em direito, né? Tenho advogado do escritório, mas eu não sou formado em direito. Mas o meu conhecimento técnico na parte de imobiliária é um conhecimento razoável. Só que chega uma hora que ele limita, né? Esse tempo fui fazer um negócio de uma área no Tocantins com um cliente meu. Ele estava comprando uma área de reserva. A hora que eu vi, era subestabelecido, 12 procurações, o vendedor tinha mais de 100 anos. Nossa. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, eu acho Meio complicado. Melhor. que a gente precisa de um especialista aqui. Chamamos um especialista e realmente falou, olha, uma procuração, acho que foram 12 subestabelecimentos de procuração que teve. Nossa. Num cartório feito desse tamanhozinho, num local bem afastado no Tocantins. Uma área grande, né? Num outro estado. Eu peguei e falei, olha, e realmente não concluiu a compra. Então, assim, e a gente tem que ter humildade para isso. Então, eu tenho minha contadora de confiança, minha contadora que, assim, ela é especialista em imobiliário. Tudo que eu preciso fazer, dá, então faz. Então tem advogado? Tem, de confiança. Tem escrevente? Tem. Tem tabelião, que às vezes o escrevente não sabe, eu preciso de um tabelião, então eu falo com o tabelião de confiança. Então a gente precisa ter isso, da mesma forma como o cliente precisa ter o corretor de confiança dele. E a gente precisa ter, igual você falou, as parcerias também, né? Sim. Porque, por exemplo, igual você falou, tem corretor que é corretor de lançamento, tem corretor que é de área. Sim. Eu nem sabia que existe, mas nós temos alguns parceiros que são especialistas em área. Sim, tem. A área de incorporadora, não necessariamente fazenda, mas a área para construir prédios. E eu tive uma cliente que está negociando um terreno em São Paulo que uma construtora quer comprar. Várias construtoras querem comprar. E aí ela veio para pedir mais uma assessoria jurídica, né, do que imobiliária. E quando a gente foi analisar, eles mandaram um contrato extremamente leonino. Extremamente. Eu fiquei, assim, chocada de ver as coisas, sabe? E aí eu fui conversar com os colegas que vendem área e eles falaram, é assim mesmo. Eles fazem dessa maneira. Tipo, a pessoa faz uma escritura da quitação do terreno e ele parcela em 4 vezes, às vezes 10 vezes, mas não coloca cláusula resolutiva, não vincula dívida nesse imóvel. Totalmente na confiança. É uma confissão de dívida separada. E aí fica nesse CNPJ que comprou, por exemplo, CNPJ A. E aqui nesse outro contrato eu dou o direito de transferir para a empresa B. Então eu transfiro para a empresa B e abro falência da empresa A. E acabou a dívida. Acabou a dívida e o cliente ficou sem o bem. Meu Deus. E eu conversei com eles, eles falaram, é assim, é no risco. Nossa. É no risco. Socorro. Eu fiquei chocadíssima. Ainda não sei o que eu vou fazer. Não sei com quem mais eu vou conversar para buscar uma saída para ela, de uma segurança. Porque que eles não dão garantia, não dão outro bem para garantir conversar com a Simone. essa A Simone é muito boa nisso. aqui, sabe? Mas eu fiquei muito chocada, assim, de ver quão leonino é, sabe? Sim. Muita coisa, né? coisa, Queria que muita coisa. cada um falasse um pouquinho, experiências, histórias engraçadas, mas o nosso tempo é curto. Eu posso dar só um recadinho? Que Com certeza. Nós estivemos na plenária do COFES agora no Rio de Janeiro e nós conseguimos um grande feito. Eu falei para vocês que eu faço parte da diretoria, né, da integração feminina, e nós temos a Isabel, que é do COFES. Então, nós ainda não publicamos, nós estamos fazendo a matéria,
Mas nós conseguimos para que as corretoras mulheres, mães, não só quando está amamentando, mas quando ela também foi fazer uma, como diz, adoção, Uhum. naquele período ela fique sem pagar a anuidade Do Ai, que do Cresce. legal. Cresce. Eu vi. Você viu? Eu vi no grupo que enviaram, achei muito interessante. Então, isso já foi aprovado, isso foi aprovado pelo COFES. Então, a gente já, acho que é para amanhã ou depois já deve sair certinho na mídia, porque a gente publicou ali só um breve post, mas vai sair na mídia. Então, isso para nós é um grande feito, Sim. porque tem a mãe que está amamentando, às vezes não pode trabalhar, porque, né, por causa do filho e tal. Então, comprovando isso, até mesmo tem para os homens também, tá, gente? Isso não só é direcionado para as mulheres. Então, não vai naquele período, ela vai poder ficar, não precisar pagar a anuidade daquele ano. Muito legal. Interessante. O Parabéns, homem também né? entra nessa parte aí da adoção. Que bacana. Interessante, legal. Então, foi assim, foi um feito muito grande, né? Porque nós sabemos que é muito difícil, né? Uhum. Conseguir uma coisa dessa, mas nós conseguimos. Que Então, legal. o Cresce Parabéns. está sempre aí. O nosso COFES, ele é muito participativo, ativo, né? Junto aí com as mulheres. Então, Que também legal. legal. Queria agradecer mais uma vez aos três que nessa agenda corrida conseguiram vir bater esse papo bem rapidinho. Queria ficar conversando aqui uma tarde inteira, horas e Chama horas. outra vez. Ah, já estão convidados. Vamos fazer outro tema. Sim. Obrigada novamente, Obrigada, de Dani. coração. Obrigada. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, não esqueça de seguir a nossa página, Instagram. Daqui a pouquinho a gente coloca o de vocês também, para que vocês sigam todos eles. Instagram, Facebook, YouTube. E como eu sempre digo, imóvel é papo sério e leve ao mesmo tempo. Até o próximo episódio. Não esqueçam tchau. dia 30, hein? Isso Integração aí. feminina lá no Cresce. Isso mesmo.